Bom dia! Vamos para a nossa aula de matemática. Olha lá, medidas de temperatura na unidade 15, tá? Páginas 51 a 55. Medidas de temperatura. Então, nós vamos falar, ó, vamos falar de temperatura do corpo, temperatura da água, temperatura do forno e temperatura do ambiente, tá? Olha só, temperatura é a medida numérica que determina quanto um corpo ou um ambiente está quente ou frio. A medida de grandeza, temperatura, está muito presente em nosso cotidiano. Observe as cenas. Olha só no primeiro desenho, onde o menininho está lá, ó, com febre, medindo a temperatura do corpo. Então, o corpo dele está quente. O forno, olha lá, está quente. A menina colocou a temperatura do ambiente do ar-condicionado. Olha, está em 21 graus. E a temperatura da água aqui para os peixinhos, tá? Então, temos vários tipos de temperatura. E você grifa lá na sua apostila onde está falando o que é temperatura. Que temperatura é a medida numérica que determina quanto um corpo ou ambiente está quente ou frio, tá? Para medir a temperatura do corpo e do ambiente, nós usamos vários instrumentos e eles têm o nome de termômetro, tá? Eles são chamados de termômetro. Aqui não tem aquele que estão usando agora, né? Que nem lá quando vocês entram no colégio, que eles estão fazendo atendimento individualizado, que mede a temperatura no braço, né? Então, olha só, observe alguns modelos de termômetros a seguir. Temos vários modelos aí, tá? Esses são os que ficam na rua, coloca embaixo do braço, né? Todos recebem o nome de termômetro. A temperatura do nosso corpo em estado normal é de 3,5, 36 graus e meio, tá? Celsius. Caso ocorra variação nessa temperatura, devemos procurar um médico rapidamente, pois a febre é sintoma de que alguma coisa não está bem, né? Então, acima de 36 graus e meio, nós temos que ver o que está acontecendo, tá? A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor e ao frio, tá? Então, olha só, 47 graus, olha como está quente, né? Os termômetros registram a temperatura por meio de uma escala, que pode ser ajustada em Celsius ou Fahrenheit, ou em outras escalas. No Brasil, isso aqui é importante saber, grifa esse parágrafo que a prof vai ler aqui, tá? No Brasil, e em muitos outros países, o grau Celsius, olha lá como que faz, coloca aquela bolinha e o C maiúsculo lá. É usado como unidade de medida de temperatura. Em alguns países, como nos Estados Unidos, a escala utilizada como padrão para medir temperatura é o Fahrenheit. Ó, coloca a bolinha e coloca o F maiúsculo. Ficou curioso? O grau Celsius é uma unidade utilizada para expressar a grandeza física, temperatura, e é representada lá pelo C, tá? Coloca a bolinha e coloca o C maiúsculo. Essa unidade era antes conhecida como grau centígrado. Seu nome foi oficialmente alterado em 1948 e se deve ao astrônomo sueco Anders Celsius, tá? Então, aqui está a curiosidade de como surgiu, tá? O grau Celsius. Olha lá, o grau Celsius disponível, né, na Infopédia. Observe o ponto de congelamento e o ponto de ebulição. A água congelada, a ebulição, a água fervida. Olha lá nos desenhos, tá? Para cada escala aí. Estes são os pontos de referência de acordo com a imagem que estamos observando aí. A água entra em ebulição em 100 graus Celsius, tá?
e congela em 0 graus Celsius. Vamos às definições. Fahrenheit, vamos falar em Fahrenheit e vamos falar em Celsius. Fahrenheit, escala termométrica de símbolo F, no qual 32 graus Fahrenheit é o ponto de congelamento da água e 212 graus Fahrenheit é o ponto de ebulição da água. 32 graus ela está congelada e quando ela entra em 212 graus ela está fervendo, tá? É o grau de ebulição, da fervura. O Celsius, escala de temperatura em símbolo C, no qual 0 graus Celsius, lá, ó, é o ponto de congelamento. Ela está congelada, né? E 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. É a fervura dela, tá? Os 100 graus Celsius. Na escala termométrica, o intervalo entre o ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água, ele é dividido em 100 intervalos e nós denominamos em graus, tá? Então, nessa escala aí, ó, no ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água, é dividido em 100 intervalos, denominados graus. Ebulição, a fervura, e congelada, ali, tá? A água congelou. No termômetro, o espaço entre dois números seguidos está dividido em 10 partes iguais. Olha que grande aqui, ó, para a gente enxergar melhor, tá? Cada parte corresponde à 10ª parte ou 1/10 de grau. Ó, praticamente igual na régua, tá vendo, ó? A medida da temperatura nesse termômetro é lida da seguinte maneira. Olha lá, 37 graus e meio, ó, 37 graus e meio, tá? Denominada em Celsius, tá? Ó, 37 graus e 5/10 de 1 grau Celsius, ou simplesmente 37 graus e meio, tá? Olha lá, 37 graus e meio, porque, ó, você tem que olhar onde terminou o pontinho vermelho aqui, ó, tá? Não é só o 37, você tem que ver, ó, que ele foi, e ele chegou no 37 e meio aqui, ó. Ele passou onde ele parou, ó, tá? Ó, é onde ele parou, tá bom? Onde ele parou. O termômetro foi feito de maneira que o líquido que se encontra no seu interior se expande, olha só, devido à alta temperatura. E quando encontra em baixa temperatura, ele se contrai no tubo, ele não expande, né? Ele fica ali, tá? Criando o movimento de subir e descer, conforme a variação da temperatura. O líquido dentro do tubo pode ser álcool ou mercúrio, tá? Então, vai depender aí, ou ele sobe ou ele desce, tá? Conforme a variação de temperatura. Aqui, o que a Prof falou, esse aqui, ó, do meio, ó, tá? É possível medir a temperatura de superfícies e das pessoas à distância, sem contato. Se necessário, faça uma pesquisa. Daí temos aí, ó. Sim, os termômetros infravermelhos são sensores capazes de aferir a temperatura de corpos ou superfícies por meio de um feixe de energia emitido por eles, convertendo-se em um sinal elétrico, olha lá, que é exibido em unidade de temperatura. Ó, a menina está com 38 graus e 1 aqui, ó, tá? Ó, então, ela está com febre, né? Passou dos 36,5, é febre, tá? Então, esses são os termômetros que medem a distância, sem contato, tá? Chega perto, mas você não toca na pessoa. Coloca o aparelhinho assim, que vai medir. Desafio. Observe lá esses desafios aí, tá? Na página 53. Observe os termômetros e escreva a temperatura indicada em cada um deles. Depois responda as questões. A letra A, a letra B, a letra C. Você tem que olhar onde ele parou, tá? Ó, onde o líquido que está dentro dele parou. 2. Que termômetro está indicando a temperatura mais alta? E qual é essa temperatura? Qual a diferença entre a temperatura mais alta e mais baixa? Escreva em seu caderno como se lê a temperatura marcada em cada termômetro. O primeiro, 21 graus, a letra A.
21 graus Celsius. Letra B, 9 graus Celsius. O C é maiúsculo, tá? Letra C, 36 graus Celsius. Porque, ó, o meio, ó, o 30 está aqui, tá? Ó, passou aqui, ó, ele tá aqui, ó, 36, tá bom? Que termômetro está indicando a temperatura mais alta? O termômetro C. Qual a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa? 36 menos 9 igual a 27 graus Celsius. A diferença é de 27 graus Celsius. Escreva em seu caderno como se lê a temperatura marcada em cada termômetro. 21 graus Celsius, 9 graus Celsius, 36 graus Celsius. O Celsius sempre com letra maiúscula, tá? O Celsius, você sempre vai escrever com letra maiúscula aí. E sempre quando colocar a letrinha C ali, do lado daquela bolinha, também, tá? Aqui, hora da leitura e a nossa tarefa. A temperatura despencou. Melhor falar com o Armandinho. Não fui eu. Caiu sozinha. Olha só. Hoje eu ainda não derrubei nada. Então, olha só. O papai e a mamãe estavam conversando, depois os dois foram conversar com o Armandinho ali. O que a mãe de Armandinho quis dizer com a temperatura despencou? 2. O Armandinho entendeu o que ela quis dizer? Justifique sua resposta, tá? Será que ela quis dizer que caiu? Quando ela falou que ele derrubou algo, que ficou frio, tá? 3. Como você explicaria para Armandinho o que é temperatura? A prof até pediu para vocês grifarem durante a aula. 4. São várias as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida de grandeza, a temperatura. A mãe de Armandinho referiu-se à temperatura do ambiente. Escreva uma situação na qual é necessário medir a temperatura, tá? Daí você vai ver. Como podemos medir uma temperatura? A prof falou vários tipos de temperatura quando começamos a aula, a videoaula, né? Olha lá. Um pouquinho de ciências aqui. Olha o planeta e um termômetro no planeta falando sobre aquecimento global. O aquecimento global pode ser definido como o processo de elevação média das temperaturas da Terra ao longo do tempo. A principal entre as causas do aquecimento global, segundo boa parte dos especialistas, seria a intensificação do efeito estufa. O que é, então, esse efeito estufa? Ele é um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na superfície terrestre, mas que estaria sendo intensificado de forma a causar prejuízos. Com isso, a emissão dos chamados gases estufa seria o principal problema em questão. Os gases estufa mais conhecidos são o dióxido de carbono e o gás metano. Aqui nós temos que fazer essa leitura para entender, tá? Outra causa para o aquecimento global seria o desmatamento das florestas. Sim, por quê? Que teriam a função de amenizar as temperaturas através do controle da umidade, da sombra, né? Das árvores. Então, aqui estamos falando do fenômeno, o quê? Do efeito estufa, tá? Um fenômeno natural. Como combater o aquecimento global? A primeira grande atitude, vamos aprender então. A primeira grande atitude, segundo apontamentos oficiais e científicos da ciência, estudos foram feitos para isso, né, para entender como combater o aquecimento global, não foi algo que nós falamos, é algo científico, tá? Para combater o aquecimento global, seria a escolha de fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, tais como o gás natural, o carvão mineral e principalmente o petróleo.
por parte das indústrias, a diminuição das emissões de poluentes na atmosfera também é uma ação necessária, tá? E outra forma de combater o aquecimento global seria diminuir a produção de lixo. Olha só, você sabia disso? Não, né? Então, olha, através da conscientização social e do estímulo de medida de reciclagem, pois a diminuição na produção de lixo diminuiria também a poluição e a emissão de gás metano, muito comum em áreas de aterros sanitários. Lembra quando nós estudamos lá que o lixo tinha que ser colocado em lixo ou em aterros, né? Sanitários, para não ficar poluindo a cidade, causando doenças, né? Malefícios às pessoas. Soma-se a essas medidas a prevenção da vegetação, tanto dos grandes biomas, e domínios morfoclimáticos, tais como a Amazônia, como o cultivo de áreas verdes no espaço agrário e urbano, tá? Assim, as consequências do efeito estufa na sociedade seriam atenuadas, quer dizer, seriam acalmados, poderiam ser controlados, tá bom? E tem a fonte aí, Mundo Educação. Agora vamos às nossas tarefas. Aprendemos como combater o aquecimento global, né? Importante isso, hein? Vocês viram que evitando o lixo também, desmatamento, o lixo, né? Muito importante essa parte. Tarefas. 3, da página 56. É muito comum vermos no telejornais a previsão do tempo e da temperatura de algumas cidades. Observe a seguir a previsão das temperaturas mínimas e máximas em algumas capitais do Brasil. Veja as temperaturas máxima e mínima previstas para algumas capitais. Porto Alegre, a mínima 15 graus Celsius, a máxima 20 graus Celsius. Rio de Janeiro, a mínima 19 graus Celsius e a máxima 34 graus Celsius. Campo Grande, a mínima 17 graus Celsius e a máxima 25 graus Celsius. Fortaleza, a mínima 24 graus Celsius e a máxima 30 graus Celsius. Olha só, a letra A. Em qual dessas capitais será mais frio e qual será essa temperatura? Mais calor e qual será essa temperatura? Na letra B, você vai escrever por extenso as temperaturas máxima e mínima prevista para Campo Grande, capital de Mato Grosso. Só de Campo Grande, tá? Máxima e mínima. A letra C. Calcule as diferenças entre as temperaturas máxima e mínima previstas para Fortaleza e Rio de Janeiro. E você vai fazer um cálculo, tá? A 4, na página 57. A temperatura normal do corpo humano varia de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Quando uma pessoa está com a temperatura acima de 37 graus Celsius, dizemos que ela está com febre, né? Observe a temperatura de cada criança. Renato, 38 graus Celsius, Isabela, 37,5, Fernanda, 36,5, Vitor, 39 graus Celsius. Letra A. Das crianças acima, quais estão com febre? A letra B. Quantos graus a temperatura dessas crianças deve baixar, no mínimo, para que elas não estejam mais com febre? Escreva o nome de cada uma e quantos graus e temperatura de cada uma deve baixar, tá? C. Que criança apresenta maior temperatura? Escreva essa temperatura por extenso. E que criança apresenta menor temperatura? Escreva essa temperatura por extenso, tá bom? Aqui. Os meteorologistas são os profissionais responsáveis para realizar as previsões do tempo. Observe a previsão do tempo e as temperaturas mínima
e máxima para a cidade de São Paulo. Daí nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós temos a semana inteira, né? Só não temos o final de semana. Por que é utilizado o termo previsão do tempo? Sendo que temos ali manhã, tarde e noite, tá? B. Que dia da semana ocorreu a previsão da temperatura mais alta? Qual foi ela? C. E a previsão de temperatura mais baixa? Qual foi ela? Na letra D, você vai completar o gráfico de barras justapostas, que é pertinho uma da outra, a seguir com as temperaturas mínima e máxima previstas para São Paulo, que constam nessa previsão aí, tá? Então, tem aí, ó, domingo, segunda, você vai ter sexta, tá? Qual foi a variação de temperatura na quarta-feira? Lembrando que variação de temperatura é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Você tem que saber qual é a máxima, qual é a mínima e calcular para saber a diferença, tá bom? Igual nós fizemos em uma atividade nessa aula. Pesquise na internet ou no noticiário da TV as temperaturas máxima e mínima prevista para a sua cidade ou outra de sua escolha. Caso não consiga essa informação no local onde você mora, para os próximos 5 dias, daí você vai ter que fazer isso, buscar essa informação e preencher essa tabela, tá? Temperaturas registradas, colocar as datas aí, tá? Em qual cidade foi, dias da semana, a mínima e a máxima. Assistir o jornal que passa, isso aí, tá? Tem a previsão do tempo também, que dá para fazer uma pesquisa na internet. Agora, por exemplo, se você falar assim, previsão do tempo para Maringá, vai aparecer, tá, no Google. Faça um gráfico de barras justapostas com as informações da tabela. Temperatura registrada, medida da temperatura máxima e mínima da tabela que você acabou de fazer ali, tá? Que você pesquisou, tá bom? Não é qualquer tabela que você vai colocar aqui qualquer temperatura, não. Dessa tabela aqui do lado, tá? Então, é isso, tá? Essa foi a nossa aula de matemática. Qualquer dúvida, prof, está à disposição. Falando em termômetros, né? Algo que tem que ser bem visual para vocês estarem observando os aparelhos, o clima aí, né? Das previsões do tempo, a máxima, a mínima, né? Grau Celsius, grau Fahrenheit, tá bom? Qualquer dúvida, prof, está à sua disposição. Beijos, beijos, tchau!